Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu vim aqui hoje para contar um pouquinho a história do meu cabelo. Eu já fiz algumas coisas nele e espero que talvez alguma coisa sirva de alerta ou ajude, ou só que vocês saibam junto comigo o que aconteceu e tudo. Eu tinha o cabelo cacheado. Eu vou colocar imagens. E ele era bem cacheadinho, assim, não era um cacheado fechadinho, assim, bem pequenininho. Ele era um cacheado um pouquinho mais soltinho. Mas eu tive muito problema com autoestima, de me olhar e não conseguir me reconhecer, ou me olhar e não conseguir ver que aquela pessoa era eu. Eu não conseguia ver aquela pessoa, sabe? Eu olhava no espelho e não gostava do que eu via. Não tanto por causa do cabelo. O cabelo tinha a sua parcela. Mas aconteceram algumas situações na minha vida que meio que me traumatizaram, né? Então, essas coisas ajudaram que eu ficasse bastante paranoica e tal. E o cabelo era um dos fatores. Eu queria muito alisar o cabelo. E quando eu fechei ali 17, 18 anos, eu finalmente alisei o cabelo. E ele ficou enorme, ele ficou aqui na cintura. Aí, eu amava aquele cabelo, né? Era o meu xodó. E eu cuidava bastante dele, eu fazia tratamentos e tal, mas eu não conhecia muitas coisas. Na época eu ganhei minha primeira chapinha e ela tinha controle de temperatura, e eu tinha muito medo de usar chapinha. Então eu usava ela no nível mais baixo, no último. E isso ajudou bastante manter ele por um tempo. Eu fazia progressiva, só que a progressiva não alisava totalmente ele. Quando eu lavava, ele voltava a cachear. Então toda vez que eu lavava, eu fazia chapinha. Até que eu descobri uma progressiva de formol. Bem forte ela. E eu comecei a usar essa progressiva. E o meu cabelo alisou. Alisou assim, de ficar liso. Só que ele começou a manter aquela textura assim, ondulada em algumas partes. Ele alisou, tipo, na frente, assim, todo. Mas quando chegava nessa parte aqui de trás, ele ficava cacheado ou ondulado. Ou ele ficava sem formato, sem forma. E isso me incomodava muito, muito. Foi nessa época que eu descobri o Enê. Que o Enê, ele alisava e deixava o cabelo bem preto. E eu achei isso muito incrível, porque imagina, tu passa um produto que tu só lava o cabelo, tu não precisa passar chapinha nem nada, tu lava o cabelo e tá liso, tá pronto. Seca natural e foi. Tu não precisa nem pintar teu cabelo. Aí eu comecei a usar Enê. Eu usei por 2 anos. Só que nesse meio tempo eu percebi que o meu cabelo ele começou a quebrar muito. Eu não sei se foi por conta do Enê, ou se foi por conta que eu usava fonte de calor junto. Só que nessa época, a fonte de calor que eu usava, minha chapinha tinha estragado, eu tinha ido trocar ela, né? E acabou que só deu pra trocar por uma que não tinha temperatura. Não tinha o negocinho ali da temperatura, de controlar a temperatura. Então, eu usava muito aquela chapinha. E ela era de 220 graus. E daí o meu cabelo começou a quebrar, lógico, né? Eu também não usava protetor térmico, eu fazia uma hidratação de vez em quando e tal. Aí eu comecei a usar muita fonte de calor e o cabelo começou a quebrar. Ele foi quebrando. Ele foi diminuindo de tamanho, até que ele chegou aqui assim, mais ou menos. Só que daí, quando ele chegou aqui, ele não quebrava o uniforme. Ele quebrava um pouquinho, quebrou um tufo aqui, um tufo lá. Aí ele ficava com uns chumacinhos, assim, em algumas partes.
Aí ele ficava comprido um pouco atrás, aí de outro lado ele já estava curto. Aí eu comecei a me incomodar e eu comecei a cortar só as pontinhas. Isso foi enquanto eu ainda estava usando o Enê. Mas eu cortava só as pontinhas e não fazia muita diferença. No comprimento não fazia muita diferença. Mas daí eu decidi que eu ia parar de usar o Enê. Aí eu parei totalmente. E comecei a pintar o cabelo de preto. Só que eu pintava com tintas, assim, não tinta permanente, né? Eu pintava com tinta compatível com Enê e tal. Só que eu comecei a me incomodar, assim, com preto. Me enjoar, assim, com o tom preto. Porque foi muito tempo usando, né? Aí eu parei de pintar o cabelo também. Comecei a fazer só progressiva. Também progressiva compatível com Enê. Fiz as progressivas compatíveis ali com o Enê. E tudo isso eu fiz em casa. Eu comecei a estudar mais sobre cabelo, principalmente sobre progressiva, porque eu sempre gostei muito do cabelo liso, e daí com a progressiva ele ficava. E dependia da marca, porque tinha marca de progressiva que não pega no meu cabelo, tem marca que não pega. E aí eu comecei a estudar mais sobre o assunto, e começou a dar jeito, meu cabelo começou a se desenvolver. Só que ele ainda tava com os tufinhos, né? Ele ainda tava com partes mais compridas que as outras. Então eu comecei a cortar mais seguido o cabelo. Até que eu cortei, aí ele chegou nessa altura aqui, que ele tá agora. Chegou nessa altura aqui não, ele tava mais curto. Ele tava mais ou menos aqui. Agora eu não tô cortando, eu tô deixando ele crescer. Aí ele já cresceu mais ou menos desse tanto aqui até aqui. Isso em 1 ano, mais ou menos. E agora eu tava há mais ou menos esse período de tempo sem fazer nenhuma bagunça no cabelo. Eu tava só fazendo progressiva. E isso de 3 em 3 meses, que a minha raiz ela cresce bastante, só que como o cabelo tava crescendo e quebrando, não dá pra ver no comprimento. Então, eu decidi que eu ia descolorir o cabelo e tingir de vermelho. Um vermelho mais escuro. Mas daí, o que aconteceu? Eu tinha usado Enê, né? Como eu já tinha falado. Se eu descolorisse e ainda tivesse Enê, eu ia estragar com todo o cabelo. Então, eu fiz o teste de mecha pra saber se ainda tinha Enê. E descoloriu. Abriu bem o tom. E o cabelo não caiu. Ainda bem. Mas aí eu comecei a cuidar mais do cabelo, né? Só que eu fiz assim, eu fiz o teste de mecha no domingo e descolori na segunda. Mas daí eu tratei bastante o cabelo no domingo pra mim poder fazer a descoloração na segunda. Que daí foi essa semana. E eu fiz o teste de mecha e o cabelo ficou meio laranja, ele ficou mais claro do que na descoloração. Eu acho que é porque quando eu fiz a descoloração do cabelo completo, eu fiquei com um pouco de medo de deixar muito tempo. Então eu tirei antes do tempo. Do tempo não, porque quando a gente faz descoloração a gente tem que ir cuidando do cabelo, e quando o tom abriu no tom que a gente quer, daí a gente vai e tira, né? Senão tem que aplicar de novo o produto. Mas eu não apliquei de novo o produto, eu só fiz a primeira descoloração, já tirei do cabelo, porque eu não queria que abrisse muito. Eu não queria que abrisse para um loiro, eu queria que abrisse para um ruivo. Ainda mais que eu tinha tinta preta no cabelo, né? Então ia abrir para um vermelho, para um ruivo, não ia abrir para um loirão, assim. Mas daí eu fiz a descoloração e esperei até quarta-feira para pintar o cabelo. Pintei na quarta, que é hoje. E agora ele tá desse jeito aqui, nesse tom aqui. Que eu vou deixar por um tempo. E depois eu vou tingir de novo. Só que eu não tenho certeza se eu vou usar o mesmo tom ou talvez um tom mais escuro. Porque eu quero que ele fique um pouquinho mais escuro do que isso. Talvez eu misture 2 tintas. Pra ficar um pouquinho mais escuro.
Mas eu não sei ainda, eu ainda vou pesquisar mais sobre o assunto e vou descobrir. Mas, assim, em 10 minutos, mais ou menos, essa é a história do meu cabelo. Claro que tem muito mais coisa, assim, por trás, que não vale a pena comentar, assim, sabe? Porque são coisas ruins, assim, que aconteceram e prejudicaram bastante o meu emocional, a minha cabeça. E eu acabei descontando no cabelo e também em outras coisas, como comida. Eu engordei bastante nos últimos tempos. Mas agora eu tô bem, eu tô feliz e isso tá ajudando bastante a melhorar tanto o meu jeito, tanto as coisas assim que eu tô fazendo hoje em dia. E eu gostei bastante de ter mudado um pouco o cabelo ali. Porque eu tava enjoada do preto também, e daí começava a me olhar de novo no espelho e não gostar do que eu tava vendo. E isso começou a me incomodar bastante. Ali o que eu tava falando sobre algumas coisas que aconteceram, assim, de ruim, são coisas que acontecem, né? Que a gente não pode fazer muitas mudanças, assim. A gente não pode controlar tudo que acontece na nossa vida. Então, mas eu tive pessoas que me ajudaram bastante a passar por essa situação. Então, essas situações, elas vieram assim para prejudicar de um determinado modo, mas elas também vieram para ensinar, né? Ensinar que a gente nunca tá sozinho. E independente do que aconteça, assim, independente do que a gente perde à medida que vai passando o tempo, né? A gente ganha coisas. Então, para mim foi muito importante, sim. São situações que me ajudaram a ser quem eu sou hoje, né? Então, acredito que eu seja uma boa pessoa. Uma pessoa, assim, que outras pessoas gostam de estar por perto, eu acho. Então, mas é coisa que acontece. E às vezes a gente desconta mesmo no cabelo, na comida, a gente desconta na pele, que nem eu tinha mania de ficar me cutucando. Então, hoje em dia tô melhor nesses pontos. E sempre que acontecer uma coisa ruim, lembra que coisas boas vão acontecer, mas que essa coisa ruim vai ficar para te ensinar e também vai ficar para te mostrar o lado positivo de outras coisas. E isso é muito importante. Mas essa era a história do meu cabelo. É um pouquinho da minha história também. E eu espero que de alguma forma consiga ajudar ou só contar um pouquinho o que aconteceu, como que as coisas fluíram, como que as coisas foram até hoje. E nos próximos vídeos a gente conversa mais um pouquinho sobre cabelo, sobre maquiagem, dica que vocês tiverem, qualquer coisa assim, tá bom? Então até o próximo vídeo. E só voltando aqui rapidinho pra dizer, se inscrevam no canal, deixem um like e esperem por novidades.